Fala galera, beleza? Primeiro vídeo aqui dessa saga, né? Que eu vou mostrar como que foi toda a construção do estúdio. Enfim, a ideia é ajudar vocês aí a tomarem decisões, né? Terem ideias. Até porque, assim, tudo que eu vou falar nessa saga toda, eu não sou nenhum especialista nessa parte de acústica, enfim, tudo que eu fui fazendo foi com o pouco que eu fui aprendendo, né, sobre acústica, sobre estúdio, enfim, né, a gente vai pesquisando, vai aprendendo, né, durante os anos também você acaba indo em vários estúdios e aí você vai aprendendo muita coisa. E então, assim, tudo que eu for falar, não tomem como verdade absoluta, eu simplesmente estou passando para vocês o que eu acho, né, que funcionou para mim, e aí vocês podem pensar, né, o que faz sentido para vocês, o que não faz, tá? Esse é o primeiro vídeo, e nesse vídeo eu quero mostrar para vocês o espaço que eu tinha, né, e como que eu dividi esse espaço, né, as tomadas de decisões que eu tive, o porquê que eu tomei algumas decisões, enfim, que é o estúdio aqui, basicamente eu construí do zero, né, não tinha nada aqui, como eu falei até no primeiro vídeo aí, no vídeo anterior, o estúdio ele é dentro da minha casa, né, no fundo da minha casa, no terreno da minha casa. E então, assim, eu tinha um espaço e eu tinha que usar esse espaço para poder fazer o estúdio, né? Então, assim, basicamente eu construí o estúdio do zero. Então, eu consegui tomar muitas decisões baseado nisso, né? Eu sei que muitos aí vocês já vão, de repente já tem um espaço, já tem uma sala, né? Então, talvez alguns vídeos não que não vão fazer sentido, né? Porque se você assistir, às vezes você vai acabar pegando algumas coisas que a gente sempre está aprendendo alguma coisa, né? Então, eu acho válido assistir, mesmo que você já tenha o local, né? E às vezes você está interessado num outro vídeo, num outro tema que eu vou fazer. Mas fica aí no vídeo até o final que vai estar bem legal, enfim. Eu vou mostrar em detalhes, né, eu acredito, tudo que eu fiz aqui. Antes de qualquer coisa, eu mostrei um pouquinho do estúdio, né, no vídeo passado, e eu vou mostrar aqui pra vocês um pouco do estúdio depois que ele ficou pronto, tá? Então, basicamente essa aqui é a técnica do estúdio, né? Enfim, a gente vai ter bastante vídeo aí pra falar sobre cada detalhe, sobre tudo que aconteceu aqui, tá? Mas basicamente esse aqui é o estúdio depois que eu acabei ele, tudo ficou pronto. Aqui ainda é a técnica, né? Vista de uma outra, né, o outro lado da técnica. Aqui olhando de frente. E detalhe importante, né, galera? Se vocês repararem, quando o estúdio ficou pronto, eu basicamente não tinha equipamento, né? Eu tinha meu par de monitores aqui, que já me acompanhava faz muitos anos, né? E eu tinha uma interface de áudio já, que era uma Motu 896 Mark III híbrida. Híbrida é porque é FireWire e USB, né? E aí, para eu poder aproveitar os canais dela, basicamente eu comprei dois ADA da Behringer, tá vendo? Na época. E dá pra ver eles ali, ó, no rackzinho, pra simplesmente poder usufruir, né, dos 24 canais. Ela faz mais canais, porque tem os canais digitais também, mas na época aqui foram 24 canais, né? Enfim, basicamente é isso. Então, no começo não tinha praticamente nada ainda, né, de equipo. A gente vai aos poucos, a gente vai comprando. Aqui mais uma foto, olhando aqui por uma outra perspectiva, né? Bastante detalhe aí pra falar pra vocês, galera, durante o decorrer dessa saga toda aí.
né? Mais uma foto aqui. Se vocês quiserem, pode ir pausando o vídeo aí, se quiser ver as fotos com mais detalhes e tal. Aqui já é a sala de gravação, né? Então aqui dá para ter uma ideia, né, dessa sala. Apesar de na foto aqui ela tá aparentando ser bem grande, não é tão grande assim. Vocês vão ver daqui a pouco aqui que eu vou mostrar para vocês, né, questão de medidas, essas coisas. Mas a lente engana um pouco também, né? Alguns truques aí da parte do vídeo, né? Da fotografia. Então, basicamente é isso, né? A sala de gravação. Nossa, tanta coisa que já dá vontade de sair falando tudo que eu tô vendo aqui de detalhe já. Mas vamos deixar para os próximos vídeos, né? Vamos uma coisa de cada vez. Aqui olhando de uma outra perspectiva. Mais uma perspectiva aqui. Ali a porta de entrada, né? Então basicamente é isso. E aqui mais uma perspectiva aqui, né? Acredito que seja isso. Bom, vamos lá então, né? Falar sobre o começo de tudo, né? Bom, o espaço que eu tinha era o fundo da minha casa. Eu vou abrir aqui uma planta baixa aqui. Aqui já tá com as paredes do estúdio, né? Mas basicamente, né, como que eu cheguei nessa divisão das paredes, né? O que eu tinha? Eu tinha todo esse fundo, né, essa parede lateral, a parede do fundo e essa daqui. E aí eu tinha que fazer essa divisão que, né, foi até meio óbvio, que seria de um lado fazer a técnica, do outro fazer a sala de gravação. Cheguei a pensar em fazer uma sala única também, mas acabei optando por fazer a sala técnica, né? E hoje eu vejo que foi importante fazer. Eu acho que é legal né, para quem tem essa opção de ter a técnica aí, eu acho bem válido. Bom, aí o que acontece? Quando eu fui tomar essas decisões, eu pensei muito na questão da acústica, né? E quando a gente fala de acústica, tem duas coisas, né, que a gente tem que pensar, né? Pensar no isolamento acústico e no tratamento. Então são dois pontos para a gente ficar esperto aí, né, na construção do nosso estúdio. Por quê? Obviamente o tratamento ele vai ser uma fase mais avançada do estúdio, vai ser mais lá na frente, né, que a gente vai fazer essa parte do tratamento acústico, mas é importante a gente já pensar nessa questão de uma forma antecipada, né. A real, assim, se der para fazer projeto de tudo antes de começar a executar, é o melhor dos mundos, né, mas não foi o que aconteceu comigo, né? Eu fui fazendo as coisas aos poucos, né? Fui tomando decisões. Então, pensando em isolamento acústico, tá? Nessa fase que a gente está aqui agora, o que eu decidi fazer? Isso tudo, mais uma vez, né? Baseado em experiências que eu tive, em pesquisas, tudo mais. Eu decidi usar aqueles blocos de concreto, né, para fazer as paredes e encher eles com areia, para trazer essa densidade, né, para a parede. Poderia encher também, de repente, com cimento, concreto, né, mas tem um estúdio de um amigo meu, o Marcel, e o estúdio dele foi basicamente assim, com areia também, então eu acabei optando por fazer com areia, né, encher esses blocos. Esses blocos, eu acho que tem algumas fotos aqui da obra, mas são esses blocos aqui, ó. Tá vendo? São esses blocos de concreto que ele tem esses buracos, e é importante que a parte de baixo dele, ela seja fechada, né, para na hora que encher de areia, né, senão vaza tudo por baixo. Então é importante que ele seja fechado. Se eu não me engano, tem alguns modelos que são abertos. Então foram esses blocos aqui que eu usei para fazer as paredes do estúdio, né? E encher com areia. Esse foi o primeiro passo, pensando no isolamento, né?
isolamento acústico. Importante, viu? Tem que ter uma preocupação com o seu engenheiro aí, quem estiver fazendo a parte estrutural aí, né? Preocupar com a parte das vigas baldrame, né? De fazer as estacas com as profundidades corretas, porque essas paredes elas vão ficar bem pesadas, né? Elas vão ficar bem pesadas. Então, assim, tem que ter essa preocupação aí, hein, galera? Preocupa bem aí com essa parte estrutural aí para não ter problema, tá? Informa aí se tiver, né, o seu engenheiro aí, informa ele que você quer fazer dessa forma, porque aí ele vai ter uma preocupação de calcular aí, né, provavelmente o peso de todas essas paredes e tudo mais, tá? O bloco tem ele de mais de uma medida, se eu não me engano também, tem, eu não sei se é 15 e 20, enfim, mas eu não lembro, pra ser bem sincero, eu não lembro qual foi o bloco que eu usei. Eu acredito que tenha sido o bloco de 15, tá? Eu acredito, porque o que acontece? Como vocês estão vendo aqui, o espaço que eu tinha não é um espaço assim, nossa, né, que espaço gigante, né? Na época eu até achava que era um bom espaço, hoje eu vejo que poderia ser maior, né? Mas o que acontece? Você vai fazendo essa parte do isolamento, do tratamento, enfim, tudo isso, o estúdio vai cada vez, ele vai diminuindo mais, né? Porque as paredes vai espremendo ali para dentro. Então, por isso que, pensando nessa questão de espaço interno, eu acabei fazendo com o bloco de 15, tá? Mas, se você tiver também a opção de fazer com o bloco mais largo, eu acho que fica até uma parede mais robusta, né? Mas o de 15 resolveu bem aqui, tá? Mais pra frente a gente pode fazer alguns testes aqui com relação a vazamento do estúdio, essas coisas. Bom, então pensando no isolamento. Então basicamente essas paredes elas foram subidas com esses blocos cheios de areia, tá? Então a parede do fundo, as laterais aqui e a outra lateral aqui, eu já tinha construído na época que eu fiz a casa aqui, eu já fiz, já sabendo que eu ia fazer o estúdio, eu deixei essas paredes laterais do fundo já cheias, né, com areia, tá? Então basicamente o que eu ia fazer agora seria fazer a divisão aqui, né, das duas salas e essas outras duas paredes. Aqui nesse espaço é um banheiro, tá? Então basicamente é isso. Mostrar aqui de novo, já que a gente está falando das paredes, aqui é a fase que eu já estava subindo, né, as paredes. Então, o pessoal trabalhando aqui. Vou passar aqui. Bom, aqui a gente está dentro da sala da técnica, né? Então tem esse espaço do aquário, que eu quis deixar um vidro grande aqui, né? Um aquário grande, para, sei lá, ter uma visão legal da outra sala. Acabei optando por fazer um aquário grande. Na hora que a gente for falar do aquário, fazer o vídeo do aquário, a gente entra em mais detalhes aí do aquário, tá? Tamanho, enfim, tudo mais. Mas basicamente então, aqui subindo as paredes, né? E aqui, ó, vou dar um zoom. Aqui dá pra perceber, né, ó, como que o bloco eles estão cheios de areia, tá vendo? Então é isso, galera, tá todos os blocos cheios de areia, parede bem robusta, né? Deixa eu ver se tem mais uma. Eu acho que... tem mais uma aqui. Aqui tava sem a parede de divisão ainda, né? Aqui tava tudo aberto ainda. Bom, aqui dá pra ver que o pé direito, ele ficou bem alto, né? O estúdio finalizado, a laje, né, vamos dizer assim, a laje do estúdio, ela iria ficar com quase 4 metros. Então aqui deve ter um pouquinho mais, porque tem esse parapeito, né, não sei se é beiral, como é que chama, que é do telhado. Então talvez tenha perdido aqui uns 3 blocos aqui pro telhado. Enfim, mas essa parada do pé direito também é super importante. Se você tiver a opção de ter o pé direito alto,
é muito legal, para a parte acústica é legal, para a sua sensação de estar dentro do estúdio é muito gostoso, sabe? Eu tô aqui, eu tenho um pé direito alto, parece que fica um negócio arejado, é gostoso, sabe? Se tiver essa opção, eu acho que é super válido, né? Você fazer esse pé direito mais alto. Então, basicamente é isso. Agora vamos falar da parte do tratamento, né? Que eu falei que eu também já pensei um pouco sobre isso na construção do estúdio. O que acontece? Que você pode fazer já nessa fase de subir parede, né? Fase de projeto, é você tentar tirar o paralelismo das paredes, né? O que acontece? Essas duas paredes laterais, elas são paralelas, né? Elas são duas paredes paralelas. Então, eu optei aqui no meio de fazer uma parede torta, né? Então, essa inclinação, né? O fato dela não estar no esquadro, essa parede aqui, é justamente pensando já depois, né, lá na frente no tratamento acústico, que vai ajudar isso, né? Então, essa tomada de decisão foi justamente por causa disso. E não só essa parede aqui do fundo, aliás, essa parede divisória, né? Mas também essas outras duas paredes aqui, tá? Essa daqui você pode ver que ela é inclinada para um lado, essa aqui é para o outro. E aqui no projeto, apesar de a parede do fundo ela tá reta, ela, na verdade, ela aqui no terreno, ela era um pouquinho torta, né? O terreno ele é um pouquinho maior desse lado aqui, ó, da esquerda. Então essa parede ela faz um ângulo contrário dessa daqui, né? Enquanto essa daqui ela tá fechando aqui e abrindo aqui, aqui vai ser a mesma coisa, ó. Ela fecha aqui e vem abrindo ali para cima, tá? Então isso foi bem legal também, o fato do fundo do estúdio aqui, a parede já ser meio torta. Então eu consegui tirar basicamente esses paralelos, né, já nessa fase, tá? Consegui tirar esses paralelos aí já nessa fase. Bom, aqui eu tenho as medidas, né, das paredes, quem quiser, tiver curiosidade aí de saber. Então basicamente essas aqui são as medidas do estúdio. Optei por fazer portas grandes. A porta de entrada principal eu deixei com um vão de 1 metro e a outra com 90. Eu vou falar que assim, no episódio que eu for falar das portas, eu vou até confirmar essas medidas, tá? Porque eu não sei se foi isso que foi executado no final, né? Eu tenho a impressão que talvez essa porta aqui eu também tenha deixado com 1 metro. Mas enfim, depois eu vou confirmar quando a gente for falar de portas, aí eu falo para vocês. Então aqui também no projeto pé direito, o projeto era ficar com 3,96, tá? Então basicamente eu acho que falando de toda essa parte aí, né, de subir parede, fazer um projeto inicial, decidir como que vai ser isso, como vai ser aquilo, basicamente o processo foi esse, tá? Agora, no próximo vídeo, eu vou falar para vocês com relação a parte de isolamento que eu fui pensando também já nessa fase, lã de rocha, drywall, parede dupla, né? No próximo vídeo eu vou falar disso, então. E uma coisa que eu já ia esquecendo também. A laje do estúdio, eu também fiz ela mais grossa, tá? Existe um tamanho padrão de laje, né? Uma espessura padrão da laje, que normalmente se faz assim, né? Normal numa casa, tudo. Mas eu lembro que na época eu fiz ela mais larga. Não vou lembrar, cara. Não vou lembrar exatamente o quão mais larga foi, mas enfim. É uma parada também que você pode trocar uma ideia aí com o seu engenheiro. E se você conseguir também trazer essa densidade pro teto, seria importante, né? Porque a gente tem que se preocupar com tudo, né? Não adianta se preocupar só com parede.
a gente tem que se preocupar também com o piso e com o teto, né? O isolamento ele vai ser super importante, né? Então tem que se preocupar com tudo isso. Até porque, assim, pensando na gravação, né? A gente sabe que às vezes a gente não quer incomodar, obviamente, e não quer que esse som vaze para fora, né? Para incomodar a vizinhança, né? Mas existe uma preocupação inversa também, né? Quando eu ainda não tinha o estúdio, era sempre um problema para mim, né? Para poder gravar, porque eu tinha que gravar lá dentro da minha casa, basicamente um escritório que tem lá, que ele é encostado com a garagem. E o que acontece? É carro passando, é cachorro latindo, é caminhão do gás, enfim, né? Quem grava e sabe, né, da dificuldade que é gravar com esses elementos, aí no momento que você faz uma sala com um isolamento acústico, cara, é vida isso, cara. Você poder gravar sem que nada de fora entre, né? Nenhuma interferência sonora de fora entre para dentro do estúdio. Isso aí é sensacional, né? Então tem que ter essa preocupação também com o teto, com o piso. Vamos falar de tudo isso. E deixa eu pensar aqui se não ficou mais nada aqui com relação a esse tema. Se tiver ficado, eu volto aqui depois do encerramento também e a gente fala. Galera, importante, se inscreve aí no canal, né? Compartilha aí com quem você acha que se interessaria aí pelo tema também, né? De construir um estúdio, né? Seu próprio home studio, fazer essa parte de isolamento, fazer essa parte de tratamento, enfim, tudo, né? Tudo que vai ser falado aqui. Parte de decoração, materiais, equipamentos, né? Tem muita coisa aí pela frente. Então, nesse momento é isso então, galera. Esse vídeo, espero que vocês tenham curtido aí. E a gente se vê aí no próximo vídeo. Fechou?